Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao estudo de polaridade e forças intermoleculares, relacionando-as com propriedades das substâncias, principalmente com ponto de fusão, ebulição e solubilidade. Vamos iniciar fazendo uma pequena revisão para nos reiterarmos do assunto. Então nós vimos que as forças intermoleculares, isto é, entre moléculas, podem ser do tipo ligações de hidrogênio, que ocorrem com moléculas polares que possuem hidrogênio ligados a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Bom, e a ligação de hidrogênio se estabelece com moléculas vizinhas e entre o átomo de hidrogênio e o flúor, oxigênio ou nitrogênio da molécula vizinha. A substância mais importante cujas moléculas se ligam por ligações de hidrogênio, sem dúvida nenhuma, é a água. Já as interações do tipo dipolo-dipolo ocorrem com moléculas polares outras, isto é, polares, mas que não têm o hidrogênio ligado a FON, como é o caso do formaldeído H2CO, cujos átomos de hidrogênio não estão presos ao do oxigênio, mas sim aos átomos de carbono, ou no clorofórmio, no triclorometano, que é o exemplo à direita, que sequer possui átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. Já as forças de London, ou forças de dispersão, ocorrem entre moléculas apolares ou átomos de gases nobres. Por exemplo, o oxigênio, que, como toda molécula de substância elementar biatômica, é apolar. E lembrando ainda que as interações dipolo-dipolo e as forças de London podem ser denominadas indistintamente como forças de Van der Waals. E aqui nós temos um modelo tridimensional representando o tamanho real das moléculas tomadas pelos seus raios de Van der Waals, com os pontos de ebulição a 1 atmosfera. E o que a gente observa? Que o ponto de ebulição cresce no sentido London, dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio. Porque quando a intensidade da força intermolecular cresce, fica mais difícil separar as moléculas, o que ocorreria durante a ebulição ou fusão, e, portanto, é necessário aquecer mais. Lembre que, por exemplo, uma substância em fase sólida, quando passa para líquida, ou líquida, quando passa para a fase de vapor, nós temos uma separação das moléculas. E quanto maior a força que as liga, mais é necessário aquecer. Mas as intensidades das forças intermoleculares, tomadas individualmente, não constituem um único fator. O tamanho da molécula também influi. Então veja o caso do C8H16, um hidrocarboneto, substância formada apenas por carbono e hidrogênio, que está presente, por exemplo, na gasolina. Como a molécula só tem carbono e ligantes iguais, ela é apolar, mas podem surgir dipolos temporários pelo deslocamento aleatório dos elétrons. E se os elétrons, por exemplo, aqui vierem para a esquerda, do lado esquerdo vai ter uma carga parcial negativa e do lado direito carga parcial positiva. Essa carga parcial positiva, por sua vez, vai atrair elétrons dos grupos vizinhos, que também ficarão polarizados, e assim sucessivamente. Então, moléculas muito grandes, embora sejam apolares, elas podem apresentar um grande número de dipolos temporários. E a molécula vizinha acaba se polarizando de forma oposta, já que, por exemplo, os elétrons desta parte da molécula vão ser repelidos pela carga negativa e atraídos pela positiva. Com isso, há uma polarização complementar e entre a carga positiva de um lado e negativa do outro vão se estabelecer as forças de London. E observe que, como a molécula é grande, vão se estabelecer um grande número de forças de London. Por outro lado, num outro hidrocarboneto, como o C5H12, que você pode imaginar onde é que tem nosso cotidiano, naquele fluido de isqueiro, por exemplo. A molécula é igualmente apolar, só tem carbono e ligantes iguais, hidrogênios no caso,
e, portanto, também vai estabelecer forças de London, mas num número menor, de forma que o ponto de ebulição no primeiro caso, no octano, é 125 graus Celsius, enquanto que no pentano, que é o segundo caso, é 36 graus Celsius. E veja como é difícil comparar moléculas com tamanhos muito diferentes. Embora a água seja constituída de moléculas que se ligam por ligações de hidrogênio, o ponto de ebulição dela é mais baixo que do octano, que se liga por forças de London. Então, tem dois tipos de exercícios básicos que você vai enfrentar. Ou o tamanho das moléculas é comparável e aí você compara a força intermolecular, ou as forças intermoleculares são do mesmo tipo e aí você compara o tamanho. No primeiro exemplo, nós temos o seguinte: o gráfico a seguir mostra a variação dos pontos de ebulição para os hidretos de elementos dos grupos 14, 15, 16 e 17 da tabela periódica. Os pontos de ebulição mostram a tendência geral desses pontos de ebulição aumentarem com o aumento do tamanho da molécula ou massa molecular. Os hidretos de nitrogênio, oxigênio e flúor, entretanto, fogem essa tendência, com seus hidretos exibidos os maiores pontos de ebulição de todos. Explica essa aparente anomalia. Então veja, aqui nós temos a massa molecular, está em inglês. Massa molecular, porque está em inglês que está correto, tá? Mas foi a figura que eu encontrei. O mais correto não é comparar a massa molecular, mas o tamanho da molécula. Mas a massa molecular e o tamanho são mais ou menos proporcionais, então passa. Vamos ver então a resolução. Do grupo 14, os compostos metano, germanano, silicano e estanano são todos moléculas apolares. Aqui porque tem carbono com ligantes iguais e germânio, silício e estanho acompanham o carbono, porque são átomos do mesmo grupo periódico, grupo 14. E, portanto, todos se ligam com forças de London. Então veja que como todos se ligam com o mesmo tipo de força intermolecular, as temperaturas de ebulição aumentam com o tamanho da molécula. Já para os hidretos dos grupos 15, 16 e 17, do grupo 16, por exemplo, H2 enxofre, H2 selênio e H2 telúrio, são formados por moléculas polares, porque ácido sulfídrico, selenídrico e telurídrico acompanham a água, sendo moléculas apolares, e, portanto, o momento dipolo resultante é diferente de zero. São polares, não fazem ligações de hidrogênio, não possuem hidrogênio ligado a FON, vão fazer interações dipolo-dipolo. E, novamente, observe que aumenta o tamanho dessas moléculas, porque aqui você está indo para baixo da tabela periódica e está aumentando os raios atômicos. Lembra lá de propriedades periódicas. E aumentando o tamanho, aumenta o ponto de ebulição. Entretanto, quando nós temos água, fluoreto de hidrogênio e amônia, observe que os pontos de ebulição são extraordinariamente altos, porque fazem um tipo de ligação muito mais intensa, que são as ligações de hidrogênio. A seguir estão apresentadas as fórmulas estruturais de 3 moléculas numa coluna e ao lado 3 pontos de ebulição, não respectivamente. Relacione as substâncias aos pontos de ebulição. Então nós temos butano, propano 1-ol e 1-cloropropano, e à direita 1 grau Celsius, 97 graus Celsius e 47 graus Celsius. Vamos à resolução. Nós temos as 3 substâncias e aqui a representação tridimensional, mostrando que elas têm dimensões, tamanhos comparáveis, semelhantes. Então, se os tamanhos são semelhantes, eu vou comparar o quê? As intensidades das forças intermoleculares. No primeiro caso, eu tenho moléculas apolares, porque só tem carbono e hidrogênio todos iguais. A força intermolecular é do tipo London.
No segundo caso, eu tenho uma molécula que tem hidrogênio ligado a O, portanto ela é polar e realiza ligações de hidrogênio. No terceiro caso, nós temos polaridade, porque tem átomos de carbono, um átomo de carbono aí que não está ligado a átomos iguais. Portanto, as moléculas são polares, mas não realizam ligações de hidrogênio, e as ligações intermoleculares são do tipo dipolo-dipolo. Como seus tamanhos são comparáveis, quem tem o maior ponto de ebulição? Aquela substância que tem moléculas que realizam ligações de hidrogênio. Quem tem o menor ponto de ebulição? A que realiza as forças intermoleculares mais fracas. E aquela intermediária, a que realiza forças intermoleculares de intensidade intermediária. Então, A se relaciona com D, P com F e C com E. Solubilidade. Existe uma regra, e lembre que regras têm exceções, mas uma regra que prevê de forma razoável se uma substância vai ser solúvel em outra ou não, que vem a ser o semelhante dissolve o semelhante. Isto significa que substâncias com moléculas polares dissolvem substâncias com moléculas polares. E substâncias com moléculas apolares dissolvem substâncias com moléculas apolares. Por exemplo, a água, ela pode, como é polar, claro, ela pode dissolver substâncias como amônia, que é polar, HCl, que é polar, um álcool como o álcool comum, o etanol, e até substâncias iônicas, como cloreto de sódio, porque podem ser encaradas como substâncias muito polares. Agora, existem sais, substâncias polares, que não dissolvem água, ou dissolvem muito pouco, mas vão dissolver menos ainda num solvente apolar. Como exemplo de substância apolar, vamos tomar um hidrocarboneto, como C8H16. Ele dissolve, por exemplo, moléculas como C12H26, que também é um hidrocarboneto, também é apolar. Aliás, todas essas moléculas já estão dissolvidas, por exemplo, no petróleo, onde elas são encontradas. Pode dissolver o metano, também molécula polar, o iodo, molécula polar, substância elementar biatômica, ou moléculas como CCl4, o tetracloreto de carbono, que também é apolar. A seguir, são apresentadas as fórmulas estruturais de moléculas de 3 substâncias, na coluna à esquerda, e 3 coeficientes de solubilidade em água à direita, não respectivamente. Relacione as substâncias à esquerda com as solubilidades à direita. Vamos à resolução. Nós temos que o etano é constituído de moléculas apolares, só tem carbono, ligantes iguais. O etanol não, porque tem o grupo OH. E o cloroetano também não. Esses dois últimos são, claro, moléculas polares. Bem, se a molécula é apolar, ela é menos solúvel em água, porque a água é polar. Portanto, eu vou relacionar o etano com a solubilidade 2, a menor. Embora B e C sejam ambos representantes de moléculas polares, na B nós temos que o grupo OH está presente. Portanto, ele estabelece ligações de hidrogênio com a água. Então, ele é mais semelhante à água que o próximo exemplo. Vai ser, portanto, o mais solúvel, solubilidade infinita. Já as moléculas do cloretano, embora sejam polares, não estabelecem ligações de hidrogênio com água. Essa, então, é a associação correta. No exercício 2, temos que uma das propriedades que determina maior ou menor concentração de uma vitamina na urina é a sua solubilidade em água. A. Qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Justifique. E B. Dê uma justificativa para os pontos de fusão da vitamina C, para o ponto de fusão, ser superior ao da vitamina A.
Em primeiro lugar, tem uma parte desta matéria que vocês ainda não viram. Vamos ver com bastante calma, que é química orgânica. Então essas duas estruturas apresentadas acima têm uma representação mais explícita que abaixo. Então veja, onde não aparece nada nesses vértices, são átomos de carbono, ligações simples e dupla, e átomos de hidrogênio complementando, né? Porque o carbono é tetravalente e faz sempre uma, duas, três, quatro ligações. E fizemos o mesmo aqui com a molécula da vitamina C, desenvolvendo a estrutura. O que nós temos é que a molécula da vitamina A é predominantemente apolar, porque existe uma enorme cadeia apolar. Como é que você sabe, apenas olhando, que ela é apolar? Tem carbono com ligantes todos iguais, todos átomos de hidrogênio. Portanto, ela é muito pouco solúvel em água. A vitamina A, portanto, não vai estar presente na urina em grande quantidade. Já a vitamina C é polar. Observe que não tem nenhum átomo de carbono com os ligantes todos iguais. Além disso, a vitamina C é cheinha de oxigênios, de hidrogênios presos ao oxigênio. Portanto, vai estabelecer ligações de hidrogênio com a água. Sem dúvida nenhuma, ela é a mais solúvel em água e é aquela então que vai ser eliminada pela urina. Já quanto aos pontos de fusão, veja que a vitamina A ela é predominantemente apolar. As suas moléculas então se ligam por forças de dispersão ou forças de London ou por dipólios induzidos ou temporários. Já a vitamina C é polar e, além de ser polar, ela é cheia de grupos OH, o que vai permitir com que suas moléculas se liguem por ligações de hidrogênio. E como as ligações de hidrogênio são mais fortes do que as forças de London, vão acarretar maior ponto de fusão para a vitamina C. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.